2 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 17. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. O cenário desta palavra era de uma iminente guerra. Os moabitas se rebelaram contra o governo de Israel e estavam prestes a atacá-lo. Então o rei de Israel, mais que apressadamente, conta o seu exército e vê que ele não seria páreo para destruir os moabitas. Então ele faz uma aliança com o rei de Edom e o rei de Judá. Porém, eles ficaram 7 dias à deriva no deserto e eles puderam perceber que eles estavam sem um plano de guerra e sem a direção, e principalmente a direção de Deus. Exército e animais exaustos, e o elemento água não tinha mais, já estava escasso. Então o que eles poderiam prever, na verdade, era somente a derrota. Até mesmo o rei de Israel, neste momento, ele começou a reclamar com relação às coisas de Deus, dizendo que Deus nos trouxe para este deserto, trouxe 3 reis para este deserto para serem entregues nas mãos dos moabitas. E normalmente é isso que acontece conosco. Nós tomamos um rumo pela nossa vontade própria, sem o direcionamento de Deus, sem consagrar as nossas coisas a Deus, sem consagrar os nossos projetos, sem orar. E quando tudo está dando errado, quando nossas forças se exaurem, quando os nossos planos começam a não dar certo, e nós vemos que o direcionamento não era um direcionamento, e simplesmente uma vontade nossa dar errado, nós começamos a colocar na conta de Deus, culpar Deus por isso. E muitas vezes acontece assim. Muitas pessoas fazem as suas coisas do jeito que acham necessário para as suas vidas, e quando dá errado, colocam a culpa em alguém. E isso está errado. Por quê? Porque enquanto nós estivermos fazendo as nossas coisas pela nossa vontade, pela força do nosso braço, e nós colocarmos a culpa nas pessoas ou principalmente em Deus, nós estamos fadados sempre ao fracasso. Porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos que assumir aquilo que nós fazemos, porque senão nós nunca vamos nos libertar do cativeiro que nós vivemos. E tudo que nós vamos fazer vai dar errado. Então assuma. Então o que acontece aqui neste exato momento? Um homem de Deus, um rei, o rei de Judá, que era um homem compromissado com Deus, Josafá, ele se lembra de Deus. E se lembra que há um profeta na região. Então entra em cena o profeta Eliseu, pede um músico, o músico começa a entoar cânticos e começa a atrair a presença de Deus. Então a mão de Deus vem sobre o profeta e ele começa a profetizar e direcionar aqueles 3 reis. O primeiro direcionamento é que ele manda aqueles homens começarem a cavar covas em meio ao vale. Mas é estranho, né? No meio do deserto, dentro de um vale, cavar covas. Realmente, geograficamente, eles estavam num vale. Mas não é só o vale físico, eles estavam também no vale das aflições. Como muitos de nós podemos estar neste momento, no vale da aflição. E ainda o profeta diz, não vereis vento e não vereis chuva. Mas por quê? Por que não vereis vento, não vereis chuva se eu estou cavando covas? Muitas vezes é o mais que óbvio, né? Se eu estou cavando covas é para encher de água. Mas Deus, ele não trabalha desta maneira. Porque se Deus fosse óbvio, nós não o buscaríamos, não exercitaríamos a nossa fé. Nós simplesmente estaríamos sempre numa zona de conforto. Eu faço isso, faço aquilo, se der errado, Deus vem e provê. Então, Deus ele trabalha muitas vezes no silêncio. Ele é misterioso nas suas atitudes. E muitas vezes nós não vamos ver um sinal, nenhum sinal. Então, o interessante é que nós venhamos focar naquilo que nós estamos fazendo. E nós vamos entender isso. Aí então o profeta diz, mas essas covas serão cheias em abundância de água, e todos irão beber.
os reis, o exército, os animais, todo mundo. Além desta abundância de águas, o profeta ainda revela que isso seria pouco aos olhos de Deus, pois Deus daria vitória na guerra contra os moabitas. E não diferente disso, no dia seguinte, quando os reis vão oferecer uma oferta a Deus, uma enxurrada vem de Edom e enche aquelas cisternas cavadas no dia anterior. Interessante é que estas águas, elas vinham, a região de Edom é um solo de terra vermelha. Então, estas águas pareciam um espelho de sangue quando encheram aquelas cisternas. E do outro lado do vale, o que acontecia? Os moabitas, com o sol refletindo naquelas águas, começaram a pensar que os reis haviam se matado. Então eles, despreparados, desmuniciados dos seus paramentos de guerra, eles resolvem chegar no acampamento dos israelitas. Chegando lá, foram surpreendidos, porque eles iam para roubar os despojos. Mas isso não aconteceu, porque o exército de Israel contra-atacou, destruiu os moabitas e seguiu em frente, dominando todas as terras dos moabitas. Se você fizer uma análise até aqui, você vai perceber que a obediência e a busca pela direção de Deus, ela promove milagres, rompe barreiras e faz com que uma enxurrada venha e encha os poços que nós estamos cavando. Se está difícil para você, esteja na presença de Deus. Se está difícil você cavar os seus projetos, a sua vida, você só está enxergando o vale de problemas que você está passando, continue cavando. Continue cavando no silêncio. Vai glorificando a Deus, vai louvando, entoe cânticos ao Senhor. Vai cavando. Você muitas vezes não vai ver o vento soprar ou a chuva cair, mas a promessa é certa. É a promessa de que as cisternas serão cheias em abundância. E ainda a palavra diz que isso é pouco aos olhos de Deus, porque Ele vai te dar a vitória desta guerra, mas depende de uma posição, depende de uma ressignificação em Deus. E aí nós vamos refletir o que o Salmo 126 nos diz, que mostra quando Deus tira o povo de Sião do cativeiro, restaura a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. E isso é possível para nós. A obediência, ela rompe barragens para suprir as nossas cisternas. Muitas vezes não terá vento, não terá chuva, mas existe uma promessa que elas serão abastecidas. Aquietai-vos, não turbeis o vosso coração. A resposta de Deus para o seu clamor, para a sua luta, virá no seu deserto. Mas não se esqueça, continue cavando e aquietai-vos. Que Jesus te abençoe. Amém.